Bom, vamos lá, continuando a série, né? Agora sobre análise crítica, Mateus. Nós vimos no vídeo anterior que o Evangelho de Mateus é o mais judaico, né? E ele deu uma exclusividade, né, para os judeus, como se a mensagem fosse só para os judeus, não para os gentios, e que os gentios deveriam seguir a lei de Moisés, a Torá, enfim. Agora vamos ver algumas correções judaicas de Mateus. Como vimos, né, dá a impressão que Mateus pega o relato mais simples, né, que é o de Marcos, o mais antigo, e o corrige, dando um caráter judeu ao mesmo tempo, pois talvez isso, tá vendo? E como mostramos em outro vídeo, Marcos desconhecia o pai de Jesus e aplica uma expressão atípica, né, que denota isso. Aí Mateus vai lá e corrige. Isso aqui eu mostrei naquele outro vídeo, ó, que Mateus fala assim, ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Essa expressão não é comum. A gente vê a expressão filho de homem, Ben Yosef, Ben Yoná, Ben Matitiah e assim por diante. Então isso aqui não existe. Aí Mateus dá uma corrigida e fala, e omite, né, a expressão filho de Maria. E note também um detalhe aqui, que segundo Marcos, o próprio Jesus era o carpinteiro. Ó. Não é este o carpinteiro? Então Jesus seria um carpinteiro. Aí Mateus modifica, Jesus não é mais carpinteiro, segundo Mateus. Ele é um filho de um carpinteiro. Já muda todo o sentido, entendeu? E Marcos nunca menciona José, né, o que é bem estranho. Enfim, agora vamos ver alguma dessas correções judaicas, né, que Mateus faz em Marcos. Primeiro, só Deus pode perdoar os pecados. Aqui em Marcos tem uma passagem, quando Jesus perdoa os pecados de um homem, que os fariseus falam, ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? É claro que essa frase não é bem verdade, né? Mateus omitiu essa frase porque ele sabe que não era verdade. De acordo com a Torá, não era só Deus que podia perdoar os pecados. Na verdade, tinha até um rito, né, de expiação que era feito pelo sacerdote. Portanto, um judeu perceberia que essa frase aqui, ó, não faria sentido vindo de um fariseu uma frase dessa. Aqui, ó. Levítico 5:13. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que houver cometido em alguma destas coisas, e ele será perdoado. Então tinha até um ritual de perdoar. Então essa frase aqui de Marcos não faz muito sentido. Aí Mateus, o que ele faz? Ele omite essa frase, é uma correção. Marcos escreve que os mandamentos foram dados por Moisés. Aí Mateus corrige, né? Porque o judeu sabe que a lei foi dada por Deus, né? Uma revelação divina, né? Lá. Uma revelação nacional, perdão. Através de Moisés. Então é diferente ser dado por Moisés ou através de Moisés. Então o que Marcos disse aqui, ó, pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, não sei o que, Mateus corrige, pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, o que faria até mais sentido dentro de uma ótica mais judaica. Mateus também cita um mandamento que não faz parte, né, dos 10 mandamentos. E Mateus corrige e coloca no lugar o que seria uma síntese de toda a lei. Aqui, ó, Marcos colocou assim, ó, no jovem rico, sabe os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás. Apesar de ter na lei uma, acho que em Levítico, né, não defraudarás, mas isso aqui não faz parte do que Jesus está falando aqui, que é os 10 mandamentos. Aí Mateus dá uma corrigida, ele tira esse defraudarás e ele substitui pelo 4º mandamento, honrar teu pai e mãe, e amar o próximo como a ti mesmo, que seria uma síntese, né, de toda a lei segundo os evangelhos. Então Mateus dá uma corrigida, aí não pegaria tão mal. Marcos diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, os judeus clamavam, né, dizendo que eles eram filhos de Davi. Um absurdo que Mateus também corrige. Ó, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana. Que nem eu falei naquele primeiro vídeo, seria o mesmo que dizer os portugueses dizerem que são descendentes de Dom Manuel. Não tem sentido. Então Mateus dá uma corrigida e quando Jesus entra em Jerusalém, ele omite aquele nosso pai Davi e fala ao filho de Davi. Quer dizer que só Jesus era um descendente de Davi, o que faz mais sentido. Então seria uma correção. Marcos não sabia que a festa dos pães ázimos começava no dia 15 de Nissan, depois da Páscoa, e coloca no mesmo dia, o que Mateus também corrige, né? Mas mesmo Mateus continua equivocado. Segundo a lei em Levítico, aos 14 do mês, que é o 14 de Nissan, a tardinha, que é o pôr do sol, seria a Páscoa. Então no dia 14 de Nissan à tarde começa a Páscoa, os judeus comeriam a Páscoa. E no dia 15 do mesmo mês, aí sim começaria a festa dos pães ázimos. Então são duas festas diferentes na mesma data, correto? Dia 14 a Páscoa, dia 15 a festa dos pães ázimos. Só que Marcos, ele coloca que no primeiro dia dos pães ázimos imolavam a Páscoa. Aqui, ó, Marcos 14:12. Aí Mateus tenta dar uma corrigida, mas continua um pouco equivocado, ó. No primeiro dia dos pães ázimos vieram os discípulos e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Só que a Páscoa vem antes dos pães ázimos, não depois. Mas aqui os discípulos já estão perguntando
no primeiro dia dos ázimos. Então aqui foi um equívoco dos dois. Marcos diz que Jesus enviou os apóstolos a um homem com um cântaro, uma função que na época era atribuída apenas às mulheres. Aqui, ó. Enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água. Já Mateus omite esse homem com cântaro de água porque era uma função exclusiva das mulheres. E outro detalhe aqui é que quando Marcos narra, que é o mais antigo, Jesus mandou os apóstolos perguntar para esse homem aonde que eles deveriam comer a Páscoa. Já segundo Mateus, não. Jesus manda eles afirmarem que eles iam comer a Páscoa na casa dele. Quer dizer, aqui Jesus manda ele perguntar onde seria, aqui ele já afirma. Aqui Marcos falou que era um homem com cântaro d'água. Mateus corrige e fala um certo homem, só isso. Ok? Marcos diz que José de Arimateia fez uma compra num dia de sábado. Ok, ó. Depois que soube do centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um pano de linho, tirou da cruz o corpo. Só que tem um detalhe: sábado, ainda mais na véspera de uma festa tão importante, além de ser proibido fazer qualquer coisa, que é um dia de descanso, os judeus estariam se preparando para a Páscoa. Então não teria como José de Arimateia comprar um pano no sábado, e nem quem vendesse no sábado. Aí Mateus percebe isso e ele dá uma corrigida. Ó. Ele omite essa frase aqui, que ele comprou um pano de linho no sábado. Ok? Em breve a gente continua aqui na sériezinha no próximo vídeo, tá? Aí vocês tirem suas conclusões. Paz a todos.